Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade da Mostra de Divulgação Científica e Popularização da Ciência para a Educação Básica. Estamos na segunda palestra de hoje, dia 8, de outubro, e hoje nós temos como convidada a bióloga Raquel, que vai falar um pouco para a gente sobre obesidade, e a vida na infância. Enfim, Raquel, obrigada por ter aceitado participar e vir falar um pouco para a gente sobre esse tema que é tão relevante, para a nossa sociedade atualmente. Tá? A palavra vai ser agora sua, Raquel. Obrigada, professora Rafaela. Obrigada ao programa, por proporcionar um espaço como esse para a gente dividir um pouco do que temos feito no laboratório, É muito importante que a comunidade ela tenha acesso às produções acadêmicas da universidade, então um espaço como esse é realmente muito relevante. Então, como a professora Rafaela já mencionou, o meu nome é Raquel e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e eu faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Fisiologia Endócrina e Metabolismo sob a orientação do professor Rodrigo Melo Gomes, Então, hoje eu vim aqui apresentar, uma das linhas de pesquisas, uma das linhas que são pesquisadas no Laboratório de Fisiologia Endócrina e Metabolismo, que é sobre a obesidade infantil e os seus efeitos na vida adulta, Então, para começar, vamos definir o que é obesidade, A obesidade, então, ela é uma doença crônica que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo. Todos nós temos tecido adiposo, ele é um órgão extremamente importante para o metabolismo fisiológico, só que quando esse tecido ele está em quantidade excessiva, ele começa a apresentar distúrbios e pode vir a gerar danos mais tarde para a saúde, para a nossa saúde, Então, existem várias análises, existem várias consultas, que você pode fazer para saber se está ou não com obesidade, consultas médicas mesmo, mas no geral nós temos uma que é bem simples, que é um cálculo, do índice de massa corporal, que é um cálculo feito pela divisão da massa, pela divisão do peso, pelo quadrado da altura do indivíduo. Então, dependendo do resultado, aí a gente consegue ver quanto que está a adiposidade, desse indivíduo, Então, se esses resultados eles foram entre 18,5 e 24,9, quer dizer que o indivíduo está dentro do peso normal, Se esse valor der entre 25 e 29,9, já é um estado de alerta, Esse indivíduo ele já apresenta sobrepeso. E de 30 acima, ele já é caracterizado com obesidade, De 30 a 34 é um grau 1, se for acima de 34, aí já é um grau mais avançado da obesidade, E por que a obesidade hoje é um problema de saúde mundial? Porque as estatísticas, elas não apresentam índices bons, da prevalência da obesidade em todo o mundo, Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 38,9 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade estão com sobrepeso. E 150 milhões de jovens entre 5 e 19 anos de idade já apresentam obesidade, sendo que as previsões futuras, elas não são nada animadoras, Então, estima-se que em 2030, cerca de 254 milhões de pessoas com idade entre 5 e 19 anos estejam com obesidade. E daí a gente já para pensar, o porquê que esses índices estão tão altos, por que as previsões futuras não são boas, O que tem acontecido na nossa sociedade para que nos últimos anos tenha um aumento tão grande da obesidade em todo o mundo, Sabe-se que sim, o indivíduo ele pode ter predisposição genética, advindo de seus pais, para desenvolver obesidade, mas também esse indivíduo ele não é 100% refém de sua genética. A gente sabe que com o estilo de vida, ele pode modular isso, Então, se mesmo que o indivíduo ele tenha predisposição, mas ele tenha um estilo de vida mais saudável,
esse indivíduo provavelmente não venha desenvolver a obesidade. Mas é exatamente o estilo de vida que tem pegado nos últimos anos, né? A sociedade, ela mudou muito, né, o padrão. Então, a industrialização, ela cresceu muito e a população, ela está sendo exposta a uma quantidade muito grande de produtos energeticamente densos, ultraprocessados, com alto teor de gordura, sódio, conservantes e... Sem contar também que esses alimentos geralmente são altamente palatáveis, né? A gente gosta de comer eles e de fácil acesso, né? Mais prático. Isso tudo vem incentivando para que haja o aumento, né, desses índices da obesidade. E relacionando isso com a inatividade física, contribui mais ainda, né? Tanto para indivíduos que já têm predisposição genética, né? Quanto para indivíduos que ainda não têm, mas que, por conta do estilo de vida, pode vir a ter obesidade. Um conceito que nós, cientistas, usamos, né, para estudar os efeitos desse estilo de vida para a saúde mais tarde na vida, é o conceito DORAD, que é uma sigla em inglês, que significa Origens Desenvolvimentícias da Saúde e da Doença, né? Que diz que a exposição a fatores ambientais extremos que ocorrem durante fases críticas do desenvolvimento podem afetar a saúde mais tarde na vida, provocando problemas que perduram até a idade adulta. Ou seja, um indivíduo que ele é inserido em um ambiente... em algum ambiente extremo, seja ele por abundância em alimentos, com uma nutrição pobre em nutrientes, mais ricos em gorduras e conservantes. Eu estou dando exemplo aqui, né, da alimentação, porque é o foco do nosso trabalho, mas isso serve para qualquer ambiente externo mesmo, seja exposição química, ambientes estressantes. Se o indivíduo ele for exposto a esses ambientes em alguma fase do desenvolvimento, alguma fase crítica do desenvolvimento, isso pode levar a desenvolver diversas doenças no futuro. Então, isso torna uma preocupação muito grande. E que fases são essas, né? São fases críticas do desenvolvimento, como a fase intrauterina, a infância, a puberdade, porque são fases em que o indivíduo ele está em constante desenvolvimento mesmo, né? E dentre todas essas fases, né, eu destaco aqui a infância, que é o foco da nossa palestra hoje. O conceito DORAD mesmo traz, né, que os primeiros 1000 dias de vida é essencial para determinar a saúde de um indivíduo. Esses 1000 dias eles são contados desde a fase intrauterina até a infância, que dá mais ou menos uns 2 anos. E eu falo dela aqui hoje porque, atualmente, as crianças elas estão sendo expostas cada vez mais cedo a uma alimentação prejudicial, a alimentos ultraprocessados, né? Que também corroboram, né, para o aumento significativo da prevalência em obesidade infantil. Então, por isso que eu escolhi essa fase, né, do desenvolvimento para estar falando hoje, né? Mas por que essas fases elas estão mais susceptíveis, né? Por que essas fases elas têm maior probabilidade de sofrerem danos, né? Durante essas fases, né, o indivíduo ele passa por uma plasticidade genética, ou seja, o DNA desse indivíduo ele está em uma fase muito plástica que pode sofrer modificações determinadas pelo ambiente. Então, a alimentação, ela pode provocar, nessas fases, modificações a nível de DNA. Essas modificações são chamadas de modificações epigenéticas, né? Que podem ocorrer de diversas formas, elas podem se apresentar como uma modificação no padrão das histonas, né? E uma das mais conhecidas, que é a metilação do DNA, que é um grupo metil que se liga ali ao DNA e fica lá. Essa modificação no DNA, ela não interfere a sequência do DNA, então não chega a ser uma mutação gênica, né? Mas elas interferem a forma com que esses genes serão lidos, né? Então, eles têm um efeito aí de modular a expressão gênica de proteína. Ou seja, eles podem
pode ocorrer de uma determinada proteína que é muito importante, que seja muito importante para o desenvolvimento e para o funcionamento do corpo. Por decorrência dessas metilações, a expressão, a produção dessas proteínas, elas sejam diminuídas, né? E isso gera vários danos, vários problemas mais tarde na vida, né? Causa doenças cardíacas, diabetes do tipo 2, pode vir a causar câncer e muitas outras doenças, né? E um dos problemas principais da epigenética é porque essas modificações elas podem ser repassadas, ou seja, elas não só definem a saúde do indivíduo, como ela pode também definir a saúde de seus descendentes. Então, torna hoje uma grande preocupação aí, né? Estudar e tentar barrar efeitos da epigenética, né? E para vocês terem uma noção de como que a alimentação ela é essencial na fase de desenvolvimento, eu trouxe um exemplo que é muito visível da natureza, né? De como a alimentação afeta o desenvolvimento. Eu trouxe um exemplo aqui das abelhas. Aqui tem uma fotinha, né, de uma abelha rainha e uma abelha operária, né? Essas abelhas apresentam diversas diferenças, né, visíveis, né, tanto no tamanho como na sua morfologia, ou seja, a abelha rainha ela não só é maior do que a abelha operária, como também ela apresenta uma morfologia diferente. E olhando assim, a gente até pensa que talvez esses insetos possam ser de espécies diferentes, mas não. A mesma larva que tem potencial de gerar uma abelha rainha, ela também tem potencial em gerar uma abelha operária. E o que muda, né? E o que faz com que haja essa diferença é exclusivamente a alimentação. Então, em fase de desenvolvimento, essas duas abelhas, elas têm alimentação diferente, e isso faz com que elas sejam diferentes na vida adulta, né? Ou seja, então, para entender, né? Todas as abelhas, todas as larvas das abelhas, no primeiro dia, na primeira alimentação, elas recebem a alimentação à base de geleia real, mas nas alimentações seguintes, das operárias, elas são alimentadas com própolis e mel, enquanto as abelhas as larvas que foram escolhidas para serem abelhas rainhas, elas são alimentadas com geleia real. E essa alimentação diferenciada no seu desenvolvimento é essencial para torná-las diferentes, né? E isso tem efeitos esses efeitos são muito maiores do que a gente possa imaginar, né? As abelhas operárias, por exemplo, elas vivem em média 45 dias, enquanto as abelhas rainhas podem viver de 2 a 4 anos. Então, a sobrevida desse inseto ele muda muito por conta da alimentação. E é uma alimentação à base de geleia real. A geleia real é um superalimento, ele tem todos os requisitos, né, que cumpre tudo que precisa, né? Ele é um superalimento rico em muitos minerais. Isso faz com que essas abelhas sejam diferentes. Nós não trabalhamos com abelhas, né? Eu só trouxe esse exemplo da natureza porque eu gosto muito e eu acho muito visível a gente estudar, apesar que tem diversos cientistas que tentam entender melhor, né, essa relação da abelha operária e alimentação das abelhas rainhas, né? Mas não é o nosso caso, né? E nós, né, eu que trabalho com obesidade lá na Universidade Federal de Goiás, o que eu faço no laboratório, né? Como que as análises sobre a obesidade, sobre o efeito da obesidade são realizadas, né? Então, a gente realiza aí diversos experimentos que podem nos levar a investigar melhor sobre alguma condição. Então, primeiramente, nós usamos alguns tratamentos, né? São tratamentos alimentares, né? Que esses tratamentos alimentares, eles buscam mimetizar ao máximo, né? Ser muito similar com a alimentação que nós, humanos, temos no dia a dia. Então, pode ser uma ração especial, modificada, né? Que é uma ração hipercalórica, né? Que é bem parecida com o padrão de alimentação que nós temos hoje. Pode ser uma alimentação rica em açúcar, né, como leite condensado, que também se assimila muito, né, com o que nós temos acessado ultimamente, ou uma alimentação hiperlipídica, né. E aqui nós
nós cientistas podemos ser bem criativos, né? Eu trouxe esses 3 exemplos, não quer dizer que a gente só usa esses 3 exemplos, assim, pode ser avaliado vários tratamentos alimentares aí, a gente não usa todos esses tratamentos ao mesmo tempo no animal, geralmente a gente escolhe um, né, para investigar os efeitos. Então, esses alimentos, eles são introduzidos no animal em alguma fase plástica do desenvolvimento, pode ser em fase intrauterina, né, que você vai ver os efeitos disso nos filhotes, ou pode ser uma fase de infância, né, que também é uma fase plástica, ou puberdade, né, que é a adolescência, que também pode entrar. Então, a gente escolhe alguma fase dessa para introduzir. Esses animais, eles não têm essa alimentação ao longo de toda a vida, geralmente é só nessa fase mesmo. Por exemplo, se eu quero testar o efeito de um alimento rico em açúcar na fase de infância, então esses animais eles têm acesso a esse alimento rico em açúcar só durante a infância e posteriormente, quando se encerra a infância, eles têm acesso à ração normal. Então, né, depois que esse tratamento é realizado, né? O animal ele é acompanhado ao longo de toda a vida, né? Então, tem o acompanhamento do peso, para ver se esse animal ele está engordando. Também tem acompanhamento da ingestão alimentar, para ver se esse animal ele está ingerindo mais alimento, né? E tudo isso ao longo de toda a vida, até esse animal chegar na vida adulta, para então ser passado por análise, né? Para ver o que esse tratamento, né, causou na vida adulta. Então, a gente consegue aí fazer uma análise mais rápida, né? Porque esses animais, eles têm um ciclo de vida mais curto, então é muito mais fácil de fazer. Então, uma das análises, né, que nós fazemos no laboratório é a análise histológica. Essa análise, ela permite com que a gente tenha acesso a morfologia da célula, né? Então, as células, né, dos tecidos, eles são muito pequenos, então a gente não consegue ver, então a gente precisa usar o auxílio aí de um equipamento que chama microscópio. Então, com isso, essas células elas são ampliadas e começam a ser visíveis para nós. Então, nós conseguimos fazer análises morfológicas de estrutura celular mesmo, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de histologia que pode ser feito. Histologia pode ser feita com qualquer tecido do corpo. Coração, pâncreas, fígado, osso. Qualquer tecido do corpo pode ser submetido à histologia. Eu trouxe 3 exemplos, mas as possibilidades são amplas, né? A primeira exemplo aqui que eu trouxe foi a histologia de pâncreas. Aqui é um tecido de pâncreas e aqui a gente consegue ver uma estrutura arredondada, bem singela, que se chama ilhota pancreática, e é aqui que a insulina é produzida. Então, a gente consegue medir a área dessa ilhota, né, para tentar inferir a quantidade de insulina produzida por ela. Porque a gente sabe que, geralmente, a quantidade de insulina ela é proporcional. Então, se uma ilhota está muito grande, se a gente mede a área dessa ilhota e vê que ela está muito grande, então pode ser que o animal ele esteja liberando mais insulina. Então, já abre algumas perguntas para futuras análises, para a gente investigar se realmente é isso que está acontecendo, se realmente um animal está liberando mais insulina. A gente sabe que um animal que libera muito insulina, ele está em um estado de diabetes do tipo 2. Então, é muito importante para determinar e para abrir caminhos para novas análises. Também tem aqui uma histologia do coração, né? E essas aqui são as células que compõem o tecido do coração, são chamadas de cardiomiócitos. Elas são bem características, são alongadas e a espessura dessas células também diz muito quanto o funcionamento do coração. Então, a gente mede a espessura dessas células para ver se elas estão muito espessas, né, num tamanho anormal, e para tentar identificar algum problema, né. Geralmente, quando essas células estão muito espessas, né, o coração pode estar em um estado hipertrófico, que é um aumento do coração. Isso também prejudica a função do coração e por isso tem que ser analisado, né. Pode ser que
esse prejuízo seja decorrente, né, das dietas e de todo a problemática que a obesidade traz, né? E também tem aqui o fígado. Esse fígado aqui, ele não é um fígado saudável. A gente faz a histologia dele para tentar identificar gordura no fígado, né? A gente consegue ver aqui essas bolas grandes brancas, é tudo gordura. Então, é um fígado muito prejudicado e provavelmente o indivíduo ele está com prejuízo hepático muito grande, né? Que compromete as funções metabólicas do corpo, né? Uma histologia de um pâncreas que seria mais saudável, né? O tecido estaria mais rosa, sem pontos brancos. Então, esse aqui não é um caso. É só para vocês terem uma noção de como que a gente investiga, né? Como que a gente começa a investigar, né, um problema em um determinado órgão. Então, é basicamente pela histologia. Também a gente faz análises moleculares, né, que a gente faz análises de expressão de proteínas, né, a produção de proteínas pelo corpo. Então, tem algumas técnicas, né, alguns experimentos que nós realizamos, né, que consegue detectar, que consegue ver se o corpo está produzindo uma determinada proteína normalmente ou se essa expressão está diminuída. Então, se tem uma proteína que é muito importante para o corpo e você consegue ver que ela está sendo pouco produzida, então pode ser que tenha algum prejuízo na expressão dessa proteína. Então, a gente consegue avaliar isso, né? Então, e também a gente consegue fazer várias perguntas, né? Será que essa expressão diminuída é por conta da epigenética? É por conta de algum gene que foi prejudicado pela obesidade? E também a gente consegue avaliar o efeito dessa baixa produção, né? O que isso acomete na saúde do indivíduo, né? Então, é bem importante por conta disso. A gente também faz análise, né, dosagem de insulina, né, com ilhotas isoladas. Essa daqui é uma técnica que usa ilhotas, as células fora, né, do negócio, a gente isola as células do pâncreas, né, do resto do tecido, que são aquelas estruturas arredondadas que eu tinha mostrado no tecido do pâncreas, da histologia, e a gente consegue ver a quantidade, né, consegue medir o quanto de insulina essas ilhotas estão produzindo. A gente sabe que para a produção de insulina, essas ilhotas elas precisam estar em um meio rico em glicose. Então, a gente coloca elas em vários pocinhos que têm uma determinada concentração de glicose para medir o quanto de insulina vai ser produzida por ela. Então, daí a gente consegue ver também, né, se as células desses animais estão produzindo muita insulina. Por que estão produzindo muita insulina? Será que esses animais estão diabéticos? Então, diversas perguntas, elas são geradas a partir dessas análises dentro do laboratório. As técnicas, né, os experimentos realizados pelos laboratórios são amplos, né? Não caberia falar de todos aqui, eu trouxe só um exemplo, assim como as pesquisas realizadas pelo meu laboratório. A obesidade não é tudo que a gente pesquisa lá. Hoje é um laboratório que tem uma quantidade de pesquisas, né, linhas de pesquisas gigantescas. Então, tem muitas pesquisas fora da obesidade. Então, é muito importante, se alguém quiser conhecer, né, o que são produzidos no laboratório. O laboratório está de portas abertas, fica lá no ICB2. E é isso, e mais uma vez eu quero agradecer, né, ao programa e ao evento pelo espaço. Muito obrigada. Obrigada, Raquel, pela excelente palestra. Só um instantinho aqui, para a gente conseguir conversar melhor. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para você. Então, a Giovana perguntou, acha que essa geração com problemas maiores de depressão e ansiedade contribui para um aumento de indivíduos com obesidade? Contribui sim. Ansiedade já está mais que comprovado que esse estado ansioso ele gera mais compulsão alimentar. Então, pessoas que são ansiosas, elas
tendem a comer mais e gerar obesidade, né? Então, é um problema assim, você é ansiosa, você vira obesa e tem vários, diversos problemas de saúde. E essa geração, ela tem sido mais ansiosa, né? Também tem estudos falando que a alimentação gera ansiedade, é um ciclo louco, né? Porque você entra em ansiedade, come mais e só piora tudo, né? Então, tem sim muito a ver. E a gente ainda tem uma questão, né, da padronização do corpo humano também, né? Ou seja, existe uma padronização, enfim, a gente entra também na questão estética, isso aí dá Gera bastante... mais ansiedade. Então já dá bastante pano para manga aí, né? Bem, vou atermizar as perguntas aqui, Raquel. A Aline está perguntando, existe algum tipo de alteração na microbiota intestinal de pessoas obesas? Existe. Existe até uma relação com um estado inflamatório, né, da microbiota intestinal, né, em pessoas obesas, né. A inflamação que gera, né, por esses estados inflamatórios leva ainda mais à obesidade, porque inibe vias que controlam e regulam o metabolismo energético do corpo. Então, apesar de já gerar, né, esse desequilíbrio e inflamação, pode levar à piora da obesidade. Você mostrou lá, estou aqui porque a pergunta foi minha mesmo, você mostrou os cortes histológicos, né, para ver as células lá, e aí eu fiquei com uma seguinte dúvida. Quais dos tecidos que você analisou, né, quais parecem ser mais afetados pela obesidade? Então, um dos primeiros tecidos que a gente avalia é o pâncreas, porque decorrente disso pode afetar outros tecidos, né? Então, quando a gente vê, né, que o pâncreas ele está liberando muita insulina, quer dizer que a glicose do sangue ele está muito alta. Então o corpo ele gera em um estado de desequilíbrio muito grande. Então, o pâncreas ele é um dos primeiros que respondem, né? E decorrência desse desequilíbrio, né, de glicose e insulina pode vir a prejudicar outros tecidos, como o coração, como o fígado. Então, um dos primeiros que eu analiso sempre é o pâncreas. Então, acho que são essas as perguntas, Raquel, e a gente também já está com o nosso tempo aí para a próxima palestra, que vai ser agora às 11 e pouquinho, né? 11h10, e vai ter, então, como tema fungos, tudo que você queria saber, né? Quem vai falar para a gente é o Jomal Rodrigues, e aí já tem o link aí também nos comentários para vocês, e eu passo a palavra, então, Raquel, se você quiser fazer algum último comentário para a gente finalizar a transmissão. Não, é só agradecer mesmo, esse espaço é muito importante, eu acho que são eventos que a universidade inteira deveria adotar para divulgar mais o que a gente pesquisa, porque às vezes fica tão longe da sociedade e acaba não tendo uma importância muito grande. Então, é só parabenizar mesmo o programa, né, por toda a iniciativa de estar divulgando a ciência. Que bom. Obrigada, gente. Então, vamos para a próxima palestra.